Olá, pessoal, tudo bom? Bem-vindos à nossa disciplina de modelos preditivos e séries temporais. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Matheus Mendonça e eu vou ser o professor que vai conduzir vocês aí no decorrer dessa disciplina. É, o primeiro ponto aqui que a gente vai abordar, né, é uma apresentação da disciplina. A gente vai passar aqui sobre as coisas que a gente vai ver, sobre os tópicos que serão abordados. Então, nesta aula, uma apresentação minha, né, para vocês me conhecerem aí um pouco melhor e os tópicos que a gente vai abordar aí ao longo da nossa disciplina. Bom, né? Quem sou eu, né? Meu nome é Matheus Mendonça, igual eu já apresentei para vocês. A minha formação, a minha graduação é em Engenharia Elétrica pela UFMG, com um período sanduíche na Universidade de Strathclyde, que é uma universidade do Reino Unido, da Escócia. Eu tenho um mestrado em otimização pela UFMG. Durante esse mestrado, eu fiz diversas disciplinas, diversos projetos voltados aí para a ciência, para o machine learning, né, utilizando modelos preditivos. E eu sou gerente de otimização, uma empresa de Belo Horizonte que chama Enacom, onde a gente desenvolve aí soluções, né, para a indústria 4.0, né, que a gente chama. Além disso, né, obviamente, eu sou professor de Data Science aí, há quase 2 anos. Aí, eu venho ministrando esse curso, um curso muito parecido com esse, para diversos profissionais da indústria, né, para diversas pessoas de diferentes níveis de conhecimento. Né? Eu deixo aqui um link aqui para o meu LinkedIn, né, caso vocês queiram entrar em contato, né, mandar e-mail, mandar mensagem, vocês podem ficar à vontade aí no decorrer da disciplina, né? Além do próprio uso do Canvas, né, que a gente vai ser a nossa ferramenta aí oficial de comunicação ao longo da disciplina. Bom, só alguns projetos que eu já trabalhei voltados aqui para essa área, né? Esse é um projeto de detecção de focos de incêndio. Então, é um problema aí de classificação, né, que usa visão computacional, onde a gente analisa um vídeo, tem que classificar assim, uma determinada região ali, a gente tem foco de incêndio, né? E o que é o foco de incêndio, né? Ou é fogo ou é fumaça. E a gente tem que identificar aí esse projeto. Esse foi um projeto aí, se eu não me engano, para a CEMIG, que ajudou aí a combater incêndios perto de linhas de transmissão, e foi de grande uso aí na parte prática, né, que a gente foi possível implementar diversos algoritmos, testar diversos algoritmos, até a gente chegar numa solução robusta o suficiente. Eu também trabalhei com predição de séries temporais. Esse é um projeto de pesquisa e desenvolvimento aí, que está em desenvolvimento aí para a CEMIG, que é um projeto para prever o preço futuro da comercialização de energia elétrica, né? Então, o Brasil ele tem um mercado cativo, né, e um mercado livre, onde no mercado livre é onde os agentes de comercialização, né, tanto os geradores quanto as cargas, elas negociam bilateralmente o preço de contratos de energia. Então, é diferente do mercado cativo, né, que quando você paga a sua conta ali de energia mensalmente, esse aqui é muito parecido com o mercado de ações, né, uma analogia assim, que a gente pode fazer. É um projeto aí para a gente predizer aí qual que vai ser o preço futuro para a gente tomar a decisão de posicionamento de portfólio, né? Se eu vendo energia, se eu compro. Então é um problema de séries temporais aí, que é algum dos assuntos que a gente vai abordar, né? Eu já trabalhei com esse projeto aí para a indústria. Outros projetos que envolvem tanto Big Data quanto otimização, mais voltado para inadimplência, né? Para a gente prever a inadimplência de distribuidoras de energia elétrica, né? Onde a gente tem um nível de inadimplência que a gente chama de PSLD esperada, que é uma parcela que as distribuidoras elas têm que fornecer para a agência para a ANEEL, né, que é a agência que regula o mercado, regula o setor elétrico, né? E a gente fez esse plot da curva aí, que é o plot da PSLD, que pode ser traduzido como nível de inadimplência, e também o valor do investimento que deve ser aportado para você ter esse nível de inadimplência. Né? Então, esse é um projeto interessante, porque ele envolveu tanto Big Data, técnicas para modelar essa curva, quanto a otimização, que foi estratégias de algoritmo para gerar essa curva, né, que a gente chama aí de fronteira Pareto, fronteira de decisão. Então, alguns dos projetos práticos que eu já trabalhei, mais voltados para o que a gente vai ver aqui durante o curso, beleza? E é só um pouquinho para vocês conhecerem aí um pouco mais sobre mim. E o que a gente vai abordar aqui ao longo da nossa disciplina? A gente vai abordar, no primeiro ponto, né, como que a gente faz regressão. Regressão é um problema onde a gente tem um conjunto de pontos contínuos e a gente quer estimar qual que foi a função que originou aqueles pontos. Então, aqui no caso, a gente tem uma senoide,
A gente está emulando aqui o comportamento, onde a gente tem uma função que a gente chama função geratriz, que a gente nunca sabe qual que é, e o que a maioria dos modelos preditivos faz, né? A maioria não, todos os modelos preditivos fazem, em geral, é tentar achar qual que foi essa função, né? Que a gente nunca sabe qual que é. A gente só tem os dados. Se os dados possuem ruído, possuem incerteza, e a gente tem que desenvolver estratégias para estimar essa função aí da melhor maneira possível. A gente vai abordar esse tipo de assunto aqui na nossa disciplina. A gente vai ver classificação de padrões. A classificação de padrões se diferencia, né, da regressão, porque a classificação a gente tem classes, né, a gente tem atributos ali categóricos. Então a gente não tem valores 1, 1.1, 1.2, a gente não tem valores contínuos, a gente tem ali o que a gente chama de classes, né? E a gente tem que predizer se uma determinada amostra, se um determinado exemplo, melhor dizendo, ela pertence a uma ou a outra classe, né? A gente vai abordar esse tipo de assunto aqui. A gente vai discutir alguns algoritmos aqui que conseguem resolver problemas de classificação. E vai ver os prós e contras aí de cada algoritmo. Tanto da regressão, a gente vai ver outros algoritmos também, mais de um. Na classificação de padrões aqui, a gente vai ver os principais aí, a base, né? Tanto da regressão quanto da classificação. E por fim, a gente vai abordar aí o nosso assunto aí, que também é título aí da nossa disciplina, que é a predição, né, de séries temporais, né? Uma série temporal, ela se diferencia dos demais problemas porque tem uma variável muito importante que inclusive está no nome, que é o tempo, né? Então, o valor de um determinado amostra, uma determinada entrada de dados, ela depende de valores passados, né? Ela não só depende de si mesma ou de outros atributos, ela depende dela mesma defasada de alguns lags, né, que a gente chama de alguns instantes de tempos anteriores, né? Então esse é um exemplo de problema que a gente vai resolver aí ao longo do nosso problema, da nossa disciplina, melhor dizendo, que é um problema aí de predição, né? Tentar prever o futuro, né? Tentar gerar cenários, que pode ser usado para gerar cenários, pode ser usado para gerenciar risco, né, futuro. Tem N aplicações aí que a gente pode aplicar séries temporais. Além disso, a gente vai ver como fazer pré-processamento, né? Para a gente utilizar modelos preditivos, né? A gente precisa de dados e a gente precisa tratar esses dados, né? A gente vai ver como que trata dados numéricos, como que trata dados categóricos. E para fazer a parte prática, nesse curso que ele vai tentar equilibrar aí tanto a parte prática quanto a parte teórica, né? E na parte prática a gente vai usar aí o Python 3. E o nosso ambiente de desenvolvimento vai ser o Google Colab, né, que eu creio que vocês já tenham conhecimento. E a gente vai usar aí diversos frameworks para trabalhar com esses dados, né? A gente vai usar o Pandas, que é para fazer gerenciamento, para a gente manipular bases de dados. A gente vai estar utilizando aí o NumPy, né, como biblioteca de computação científica, cálculo matricial, álgebra matricial, cálculo inversa de matriz, multiplicação de matrizes, N outras coisas. A gente vai usar também o Matplotlib para fazer visualizações, fazer plots dos dados. E, por fim, a gente vai usar a biblioteca do Scikit-Learn, que é uma das bibliotecas aí que vem mais sendo utilizadas aí pela comunidade, que ela tem implementado diversos algoritmos, diversos modelos para fazer predição e diversos também funções já pré-prontas para a gente fazer o tratamento dos dados, né? Então, esse vai ser o nosso pilar ao longo aí da nossa disciplina. Algumas referências aqui que eu cito para vocês, né? 2 livros muito interessantes, né? O primeiro, à esquerda, aí, é o The 100-Page Machine Learning Book, que é um livro aí que veio com a proposta de tentar ser o mais sucinto possível. Então, igual o próprio nome diz, em um pouco mais de 100 páginas, ele aborda aí diversos aspectos aí de modelos preditivos. E um livro clássico aí, que é um livro muito bom, que eu recomendo aí para quem quiser aprofundar aí no assunto, que é An Introduction to Statistical Learning. Ambos os livros a gente consegue encontrar uma versão gratuita na internet, um PDF gratuito na internet para fazer a leitura. Eu recomendo aí que vocês acompanhem e vejam esses, se tiverem tempo, né? Eu recomendo a vocês aí darem uma lida aí nesses 2 livros aí, à medida que a gente for evoluindo no curso. Bom, pessoal, a gente chegou ao final dessa apresentação, né, da nossa disciplina. Eu espero que vocês estejam bastante animados aí com a nossa disciplina, que a gente vai ver bastante coisa interessante, bastante coisa prática. E na próxima aula a gente vai introduzir a modelagem preditiva. Beleza, pessoal? A gente fica por aqui e até a próxima aula.